Prepara aqui nos arredores do aeroporto do Galeão para embarcar para Recife, para encarar o Sport pela 12ª rodada do Brasileirão, uma rodada atrasada. O Flamengo vai em busca dos 3 pontos para continuar firme nessa briga, na disputa aí do Campeonato Brasileiro, que é o primeiro ônibus, aquele azul, que vem acompanhado com o pessoal da comunicação do clube, preparação física, assessores do Flamengo, enquanto ali atrás o vermelho e preto tradicional ali, que vem com os jogadores rubro-negro, técnico Felipe Luiz, jogadores presentes, o Zé Boto também vem sempre nesse ônibus acompanhando toda a delegação. Então é nesse ônibus aqui que vocês vão acompanhar a descida aqui, o embarque do Flamengo rumo a Recife. O Flamengo já se prepara, jogo que acontece amanhã às 6h30 na Arena de Pernambuco. Então o Flamengo já embarcando nesta tarde aqui de sexta-feira rumo a Recife. Ali, ó, como vocês podem ver, o Zé Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, primeiro a descer do ônibus. Zé Boto, o homem do futebol do Clube de Regatas do Flamengo, o primeiro ali a descer. Acompanhando aqui pertinho aqui para vocês a imagem colando Fla. Agora a movimentação já ali, ó. Ivan Palanco, assessor, auxiliar técnico do Felipe Luiz, também deixando ali o ônibus. Rodrigo Paiva, assessor de comunicação, e ali agora Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Já aqui, ó, descendo aqui, cumprimentando aqui os seguranças do Flamengo, já entrando ali no saguão do aeroporto do Galeão. Agora a movimentação aqui, ó, dos seguranças. A galera já preparada, só esperando os jogadores descerem. Os jogadores descerem ali rumo elenco do Flamengo, que joga amanhã contra o virtual rebaixado, que é o Sport. Um jogo importantíssimo aí para as pretensões do Flamengo, principalmente pela situação na tabela do Brasileirão. Ali Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, acompanhado do Ayrton Lucas, lateral esquerdo. Os jogadores já começam a descer aqui do ônibus, esse embarque aqui do Flamengo. Ali o goleiro Matheus Cunha, goleiro reserva do Flamengo, também já deixando o ônibus ali. A movimentação já começa a ficar um pouco mais intensa aqui. Agora o atacante Juninho também, descendo aqui junto, descendo do ônibus e entrando no aeroporto do Galeão. É isso, a movimentação aqui do elenco do Flamengo que embarca para Recife. Lateral direito Emerson Royal, seguido ali do atacante Everton Cebolinha. Atacante também o Alacian, deixando o ônibus Rodrigo Caio, auxiliar técnico do Flamengo. E ali a novidade, Bruno Xavier, relacionado aí para esse jogo contra o Sport. Lateral Daniel Salles, lateral direito. Zagueiro Johnny, a base do Flamengo, também relacionado para essa partida. O Flamengo tem alguns desfalques no sistema defensivo, então alguns garotos da base ganhando oportunidade nesse jogo aí contra o Sport. Tem mais jogadores para descer ainda. Agora também o meio-campista Guilherme, jogador também que fez parte das campanhas da Libertadores, do Mundial Sub-20 do Flamengo, ganhando mais uma oportunidade com o Felipe Luiz no profissional. O médico do Flamengo, acompanhado do diretor de futebol da base. Samuel Lino, um dos últimos a deixar o ônibus aqui, acompanhado do atacante Luiz Araújo. E assim fechou aqui o embarque do Flamengo aqui no aeroporto do Galeão, rumo a Recife para o jogo contra o Sport. Todos os jogadores já deixaram aqui o ônibus e agora vão seguir viagem rumo
a Recife para esse jogo importantíssimo contra o Sport em rodada atrasada do Brasileirão. Aqui o atacante Michael, relacionado. Atacante Bruno Henrique, liberado para jogar pelo Flamengo, atuar normalmente relacionado. Everton Araújo. Aqui, ó, Saul também presente. Mais uma lista do Flamengo. O elenco do Flamengo praticamente já deixou aqui, todo o elenco já deixou aqui o ônibus, já embarcando em direção ao saguão ali do aeroporto para mais uma viagem de disputa de jogo do Campeonato Brasileiro, dessa vez contra o Sport, amanhã às 6h30 da tarde na Arena de Pernambuco. Preparador de goleiros do Flamengo, Thiago L. Aqui é o zagueiro João Vitor, cotado para ser titular no jogo contra o Sport, ao lado do Léo Pereira, vaga ali de Danilo. Movimentação aqui da delegação do Flamengo, atacante Douglas Telles, mais uma vez relacionado. Goleiro Diogo Alves também, marcando presença em mais uma lista de relacionados do Flamengo, para o jogo do Flamengo. Jogo decisivo para as pretensões do clube. Flamengo que briga ponta a ponta aí com o Palmeiras para esse título do Brasileirão, e os clubes ainda se enfrentam na final da Libertadores. Aí o goleiro Rossi, os principais jogadores aí do Flamengo nessa temporada. O goleiro Rossi marcando presença. Aqui o zagueiro Iago, acompanhado do Eric Pulgar. Zagueiro Cleiton também. Jogadores entrando ali no saguão já do aeroporto do Galeão. Essa é a movimentação aqui da delegação do Flamengo. Chegada aqui ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Acompanhando aqui para ver se desce mais alguns jogadores. Maioria já desceu ali, já entrou no saguão. Vamos acompanhar aqui. Tem mais jogadores para descer. O Heverton Guimarães, lá na Band, rebateu as críticas do BAP, presidente do Flamengo, sobre o gramado sintético. Quem não tem condições de ter um CT decente, não coloque crianças num container. Gente, isso é um absurdo, esses caras são uma vergonha, isso é vagabundagem, isso é uma sacanagem com as famílias das vítimas, com o próprio Flamengo, que já pagou já fez o pagamento a todas as famílias, né, na justiça, já foi tudo resolvido, cara. Tudo resolvido, o cara fica remoendo isso porque não tem o que atacar o Flamengo e quer buscar na tragédia, né, jogando sujo. Isso é jogar sujo, tá? O Flamengo já indenizou todas as famílias. E ele fala, em primeiro lugar, BAP, precisa ter um estádio. Segundo o gramado do Maracanã, ele fala do Flamengo, aí ele muda, não, Maracanã, né, até assim, se tá tão incomodado de falar de Flamengo, há pouco tempo era muito criticado, inclusive pelo Gabigol. Ele fala como se o primeiro é preciso ter estádio. Mas peraí, o Palmeiras tem estádio ou é da W Torre? Tá? Até o momento é da W Torre. Uma hora o Palmeiras vai assumir, mas nesse momento é W Torre. Quando o Palmeiras assumir, o Flamengo já vai ter o seu estádio próprio e ainda vai ter o Maracanã, que o Flamengo tem 65% do Maracanã e o Fluminense 35%. Então, agora estão querendo até tomar um engenhão lá do Botafogo também. Então, cara, estádio é isso. É momento. Não vem com esse papo. O Flamengo, nesse momento, hoje, são 20 mais 20 anos, 40 anos, o Flamengo tem estádio. E cala a boca, pô. Cala a boca que o Flamengo tem estádio, pô. Cala a boca que o Flamengo tem estádio. Hoje o Flamengo tem estádio. Flamengo e Fluminense tem estádio. Cala a boca. Flamengo e Fluminense hoje, por 40 anos, tem estádio. O Botafoguense fala que tem estádio. E a concessão lá do Engenhão só tem mais poucos anos agora? Então cala a boca, cara. Tá? Esses caras não sabem o que fala. Ele fala, muito melhor do que você apresentar um gramado em péssimas condições e você ter um gramado aprovado pela FIFA. Ele defendendo o gramado sintético. Anota isso, esse mesmo Heverton Guimarães defendendo o gramado sintético para atacar o Flamengo, tá?
Há outras coisas mais relevantes para você se preocupar, BAP. Você fala quem não tem condições de ter gramado natural que não participe do campeonato. Então, quem não tem condições de ter um CT decente, não coloque crianças e adolescentes num container. Olha que vagabundagem, que sacanagem envolver isso, tá? E aí ele fala, não existe nenhum estudo sério que aponte que gramado sintético aumenta o risco de lesão. Se a FIFA aprova, quem é o BAP para questionar? Tá? Aí isso aí é conversa fiada e tal, não sei o quê. Então vamos lá. Foi pego no pulo, meu querido. Foi pego no pulo, foi pego no pulo. Aí, ó, a gente tem o nosso querido Broca, Alex CRF, no Twitter, até postou depois que eu postei também, mas ele postou aqui, eu vou pegar dele aqui, ó lá. Lá ele, pegar dele não, né? Lá ele, né? Alô, Broca, lá ele, né? Olha aqui, ó. Pegar dele é complicado, olha aí. Foi pego no pulo, ora. O mesmo Heverton Guimarães. Jogo da Copa São Paulo em gramado sintético é a total gourmetização da copinha. O dirigente acha normal e assina o regulamento. Aí o Vitor Nassif responde ele. Aí uma promessa rompe os ligamentos do joelho e adeus sonho. E aí ele responde, bem por aí. Aí o outro fala, o time do presidente da Federação Gaúcha de Futebol joga o gauchão num gramado sintético. É lamentável. Aí ele responde, acho absurdo. Esse mesmo que está reclamando aqui, isso aqui foi em 1/4/2015, 10 anos atrás. Esse mesmo cidadão que reclamou do gramado sintético há 10 anos atrás e que opinava contra o gramado sintético, ele agora mudou de opinião somente para atacar o Flamengo. Foi pego no pulo. Só para atacar o Flamengo eles mudam de opinião. Estão todos juntos, tá? Esse aí é mineiro lá, né? Os mineiros, os paulistas, estão todos juntos contra o Flamengo. Eu estava falando mídia paulista, bairrista, não, mas todos juntos. Você não é Flamengo, estão todos juntos ali para atacar o Flamengo, tá? E o resultado do julgamento do BH, segundo a ESPN, causou muito incômodo nos bastidores do Palmeiras. A informação foi confirmada por pessoas de dentro do clube paulista, segundo a ESPN. Então, eles estão incomodadinhos, né? Mas eles... a gente está vendo aí os torcedores comentando, zoando o Heverton Guimarães, zoando o PVC, zoando um monte de jornalista, né? E os torcedores do Flamengo tá, também reagindo a essa notícia muito boa, que o atacante do Flamengo, o Bruno Henrique, tirou, né, com o fim do julgamento, tirou um caminhão das costas aí, né? Tá muito mais leve, tá levinho o Bruno Henrique. Então, o fim do julgamento do BH tirou esse caminhão das costas do jogador, informação também da ESPN, trazida por um dirigente do Flamengo. Ele vinha sofrendo muito psicologicamente por conta do processo e, inclusive, vem tendo aí acompanhamento psicológico no clube. O atacante já deixou claro que seguirá com a terapia por desejo próprio, mesmo com o fim do julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, tá? Então, o Bruno Henrique vai estar mais leve e isso é muito importante para a gente, tá? A gente tem aqui, o Plata foi o primeiro jogador do Flamengo a entrar no campo na data FIFA, tá? Amistosos internacionais. Ele disputou 45 minutos do empate 0-0 com o Canadá, tá? Teve pouca participação, 17 passes certos, 0 chutes, 1 drible certo, 3 duelos ganhos, tá? Também, agora, trazer aqui pra gente, a gente vai encerrar com o assunto do Vitor Roque, que é um absurdo, mas para a gente trazer aqui que o Felipe Luiz decide nesta sexta-feira a escalação do Flamengo para o duelo contra o Sport. Ele comanda às 9h30, comandou já às 9h30 da manhã o último treino. A principal novidade deve ser no setor defensivo, com o Léo Ortiz ainda como dúvida, né, e Danilo convocado para a seleção brasileira. O jovem João Vitor pode ganhar minutagem, tá? O Flamengo viaja à tarde para Recife. O voo para a capital pernambucana está prevista para as 15 horas da tarde, tá? Agora, né? Agora, daqui a pouquinho. Logo após o almoço. Eu até tinha postado aqui o provável time do Flamengo, né? Com o João Vitor, tá? Rossi, Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira, Ayrton Lucas, o Pulgar, De La Cruz, Luiz Araújo, Cebolinha,
É um 4-4-2. Samuel Lino e Bruno Henrique, tá? Muito bom esse time, mesmo assim, mesmo com muito desfalque. É um time muito bom, tá? E o Bruno Henrique mais leve. Cara, essa reta final com o Bruno Henrique promete demais, demais, cara. Tô muito empolgado aí. Vai dar tudo certo. E eles estão desesperados, né?